Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Até o momento, nós trouxemos várias obras de autores espirituais, como Emmanuel, o Espírito André Luiz, as obras de Allan Kardec. Nós falamos aqui das obras psicografadas por Divaldo Franco, por Chico Xavier, por Raul Teixeira, e trabalhamos as obras da dona Ivone do Amaral Pereira, que foi o nosso último programa. Agora nós vamos tratar de um segmento, a partir desse programa, de um segmento da literatura espírita bastante esquecido, deixado à margem dos estudos espíritas. Compõe a literatura espírita, mas é um grupo, é um segmento que não é acompanhado pelos espíritas em sua maior parte. Há um esforço muito grande de vários estudiosos para manter essas obras vivas, resgatar essas obras, porque elas são e serão muito importantes no futuro para nós compreendermos o espiritismo na sua forma tríplice: ciência, filosofia e religião. Nós estamos falando das obras clássicas. A literatura espírita, lá no começo do programa nós falamos, e vamos repetir hoje porque é importante, a literatura espírita pode ser entendida, visualizada em 3 segmentos: as obras básicas de Allan Kardec, as obras clássicas e as obras complementares. Nós, então, trouxemos aqui todas as obras básicas, né, estimulando as pessoas ao seu estudo constante. Depois, nós tratamos de algumas obras complementares. Evidente que nós não vamos conseguir aqui, nem é nosso objetivo, passar por todas as obras complementares. Estabelecemos critérios de seleção, priorizamos algumas obras e tratamos da obra de Chico Xavier, parte dela, como obra complementar. Nós tratamos das obras de Divaldo Franco, parte dela, e tratamos das obras de Raul Teixeira, todos eles médiuns reconhecidos por todos nós, de ilibada conduta, uma mediunidade gloriosa, e que nós, então, trouxemos as suas obras, e são muitas obras, para servir de guia para os nossos companheiros que nos acompanham. E tratamos as obras da médium Ivone do Amaral Pereira. Agora nós vamos tratar por um período das obras clássicas. O que são obras clássicas? São as obras escritas pelos companheiros de Kardec da primeira hora ou por estudiosos de diferentes áreas que, a partir da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, se debruçaram sobre as questões da psique humana e da sua relação com o mundo invisível. É importante fazer esse preâmbulo, porque quando nós voltamos à história, nós vemos que o século XIX foi um século rico em novas descobertas. A humanidade vinha saindo dos horrores da Idade Média, do domínio da Igreja, que impunha silêncio e dominava o conhecimento. Tinha para si o conhecimento. A partir do Renascimento, da Idade Moderna, as universidades vão se afastando da Igreja. O conhecimento vai saindo dos conventos, vai saindo dos locais da Igreja e vai vindo para a praça, para o domínio público. E aí, então, os cientistas se adonam do conhecimento, se afastam, vão até para um extremo oposto, onde surge uma quantidade de conhecimento que não se tinha até então. Então, as pesquisas de Emanuel Swedenborg, na Suécia, as pesquisas de Anton Mesmer com o mesmerismo e o magnetismo na França, as pesquisas de Allan Kardec na França, em Paris,
as pesquisas de Charles Richer, do Dr. Charcot, de Pierre Janet. Todos esses eminentes pesquisadores vão se encontrando entre a psique humana e os seus distúrbios de comportamento, que ficarão adstritos à nascente psicologia, que vai se desmembrando da medicina e da filosofia, e vai ficando adstrito aos fenômenos psíquicos espíritas, efetivamente, com a doutrina espírita. Se encontram no começo, depois se afastam, para que cada um siga a sua trajetória. Neste ambiente, nós vemos surgir autores clássicos espíritas que tratam dos fenômenos espíritas. Charcot, Richer, Janet, Freud, Adler e Jung vão seguir o caminho, Friedrich Miers, vão seguir o caminho dos estudos psicológicos, do comportamento da psique humana, vão aprofundar as investigações da psique humana. O outro lado é William Crookes, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delaney, Paul Delaney, Gustave Gerey, Ernesto Bossano. São pesquisadores que vão tratar da doutrina espírita, do fenômeno espírita, do fenômeno mediúnico e do desenvolvimento do espírito enquanto filosofia, ciência e religião. Cada um vai adensando cada lado. Os mais notáveis foram Leon Denis e Camille Flammarion, aos quais nós vamos dedicar particular atenção. Ambos estiveram par e passo com Allan Kardec. Camille Flammarion conviveu com Kardec, tanto que ele faz o discurso de despedida do corpo físico de Allan Kardec. Ele fala, quando ele diz que Allan Kardec era o bom senso encarnado. Viveu, escreveu, acompanhou a viúva Marie Gabrielle Boudet nos primeiros tempos após o Espiritismo, para manter o Espiritismo organizado. Leon Denis teve breves encontros com Kardec, mas não partilhou do seu trabalho. No entanto, em seguida, torna-se o apóstolo do Espiritismo, como nós vamos falar no próximo programa, onde vamos tratar da vida e obra de Leon Denis. E traz o Espiritismo para dentro do século XX, acompanhando as modificações, participando dos primeiros congressos de psicologia existentes, trazendo a visão espírita da psique humana. É um elemento importantíssimo, tem uma particularidade da sua vida, é muito especial. Então, são desses autores que nós estamos falando, desses homens e mulheres que, na segunda metade do século XIX e adentrando pela primeira metade do século XX, fizeram a ponte entre Kardec até surgir a figura de Francisco de Paula Cândido Xavier, que abre o caminho para as obras complementares e nos traz ao século XX e ao século XXI, com Divaldo Franco e Raul Teixeira. Percebamos que na literatura espírita é essa ponte. Os autores clássicos são essas pontes, que vêm das obras básicas de Allan Kardec, chegam a Chico Xavier, e a partir daí Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e tantos outros levam adiante a literatura espírita. Então, essa ponte nós queremos fazer. Queremos trazer você para conhecer alguns desses autores e algumas dessas obras, porque são obras muito importantes para nós conhecermos a doutrina espírita. Importante notar que no meio terapêutico há uma busca por esses escritores antigos, não só espíritas, quanto da área terapêutica. Hoje tem sido estudado ainda, particularmente na Europa, Charles Richer, Pierre Janet, Charcot, Freud, Jung, cada vez mais pesquisados, porque são estudiosos, são pessoas que se devotaram ao estudo primitivo, vamos dizer assim. Eles vasculharam a psique humana, vasculharam os fenômenos espíritas. Portanto, são chamados de autores clássicos. Não tem como você não
seguir adiante se você não adentrar por esses autores, e nós vamos citar algumas obras deles aqui. Então, acompanhe-nos nessa viagem fantástica, maravilhosa, pelos autores clássicos do Espiritismo. Viaje conosco a partir do próximo programa, nós vamos tratar de Leon Denis. Jesus conosco sempre.